Telespectadores do programa Mundo Animal, é um grande prazer começar mais uma edição do nosso programa aqui pela TV Mundi, no www.tvmundi.com.br. Se você tem uma crítica, uma sugestão de pauta ou queira falar com a gente, mande um e-mail para mundianimal@tvmundi.com.br. Hoje o tema é interessantíssimo, entretenimentos com brinquedos inteligentes. Ao meu lado, o médico veterinário Dr. Dalton Ishikawa. Dr. Dalton, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Dr. Dalton, conta pra gente como surgiu a ideia do projeto de trabalhar com brinquedos inteligentes para animais. Olha, na verdade a ideia surgiu por acaso, porque eu tive a oportunidade de passar um tempo em Londres, né, conheci esses brinquedos cognitivos, esses brinquedos inteligentes e fiquei encantado, né, trouxe tudo que existia no mercado lá fora aqui para o Brasil, a gente começou a estudar e fazer, né, tentar fazer melhorias para conseguir patenteá-lo aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente começou a perceber o que já existia de material científico com animais silvestres e tentamos aplicar tudo isso ao mesmo tempo, né? E o resultado tem sido muito bacana. E hoje, Dr. Dalton, o que mais os animais precisam é de um entretenimento, digamos assim, em função das condições de vida aos quais eles estão submetidos, apartamentos, etc. Com certeza. Todo mundo tem dó dos animais de zoológico, tá? Mas muitas vezes eles não percebem que a rotina desses pets que ficam muito tempo sozinhos e sem nenhum tipo de atividade é mais estressante ainda do que o que os animais silvestres são submetidos. Então, hoje a qualidade de vida dos nossos pets, elas são piores do que animais encarcerados em Em zoológicos? muitos casos, sim, porque com o silvestre já existe essa preocupação técnica, né, em proporcionar o que a gente chama de enriquecimento ambiental, que é estimular alguns comportamentos naturais, mesmo estando em cativeiro. E essa preocupação com pets nunca existiu, né, principalmente aqui no Brasil. É verdade, a pessoa, o proprietário, no caso, acha que está suficiente passear com o animal 10 minutos na parte da manhã, não é isso? Sim, na verdade, se fala muito hoje em bem-estar, só que bem-estar é físico e mental, tá? Então, se você for conversar com qualquer especialista, realmente só sair para fazer as necessidades em espaços muito curtos, realmente não é suficiente, né? Diferente até de 20 anos atrás, que bem-estar para os animais, para um leigo, era ter ração e água à vontade. Água e comida. Água e comida. Agora, você estava dizendo antes da entrevista que lá na Inglaterra, onde você ficou, os animais vivem numa condição muito indoor e por isso é interessante que esses brinquedos estejam disponibilizados no ambiente para eles. Nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa aqui, né? Não tanto em função ao clima, mas principalmente em função à rotina que os pets em grandes centros urbanos são submetidos, né? Porque como a maioria dos pets hoje tem um vínculo muito forte com a família, muitos moram em apartamento, a família trabalha e estuda praticamente o período integral, né? Eles ficam 8, 10 horas, às vezes até mais, sozinhos. O que, na verdade, é responsável por grande parte dos transtornos de comportamento que a gente atende, ou os veterinários, no geral, atendem nos Com consultórios, né? certeza, isso tem ocorrido com uma frequência cada vez maior e muitas vezes o problema realmente é uma rotina inadequada. E você nota melhora, com certeza, né? De uma forma muito intensa na medida que as pessoas fazem uso desses brinquedos no dia a dia? Sim, muitos profissionais relatam, né, o que tem acontecido com pacientes que eles acompanham e realmente, tanto para você prevenir, para você minimizar vários distúrbios de comportamento, como dermatite por lambedura, ansiedade de separação, injeção de fezes, que é coprofagia, né, isso realmente tem ajudado bastante, é uma ferramenta que agrega bastante. Essas são as principais doenças que vocês utilizam. Mas não só doenças, vocês Sim, fazem uso de uma forma com preventiva também. certeza, e é a indicação principal, É prevenção. preventivamente. Sim, porque na verdade todos os brinquedos, basicamente a gente estimula o comportamento de forragear, que é procurar o seu próprio alimento, que culturalmente a gente faz errado. Então a gente dá a comida sem nenhum desafio, o animal ingere aquilo ali muito rápido e fica muitas horas sem fazer absolutamente nada. E quais são os projetos que a Pet Games tem? Quantos brinquedos inteligentes vocês têm lá? E é para cães e gatos? Cães e gatos, tá? Na verdade, gatos a gente trabalha muito também o comportamento inato de caça por diversão. Então, todo felino, por exemplo, ele não caça só para se alimentar. Ele caça até para se distrair, para se ocupar.
né? Mas hoje em dia a gente tem aproximadamente uns 11, 12 produtos e muito em breve, em questão de 3 ou 4 meses, a gente vai lançar mais uns 4, 5 produtos nesse segmento também. Interessante que para o leigo que vê o brinquedo, acha que não é apenas um brinquedo, né? Não entende a quantidade de estudo que existe para lançar um acessório desse, né, para prevenir das doenças, né? Com certeza. O quanto de estudo de comportamento está envolvido nisso, não é mesmo? Sim. E a gente, felizmente, a gente tem muita base com o que se faz com silvestres, né? E a gente está adaptando para a realidade de um animal de companhia. O que é feito em zoológico, né? Se coloca alimento de alguma forma. Sim, para você ocupar física e mentalmente o animal por bastante tempo, né? Mesmo estando num ambiente totalmente artificial, você estimula comportamentos naturais de cada espécie. E qual que é a tendência do mercado, Dr. Dalto? Você acha que cada vez mais os animais, especialmente nos grandes centros, vão precisar desse tipo de entretenimento? Eu acredito que sim, porque todos os profissionais da área já têm esse conhecimento. O que faltava no mercado realmente eram ferramentas, né, num valor acessível para o proprietário, para o dono de um pet usar isso no seu dia a dia. Dr. Dalto, eu gostaria de saber como é que os veterinários eles aceitaram essa ideia, né? Até porque a gente já é formado há algum tempo e nós não tivemos muito acesso a essas informações na nossa formação. Sim. Então, na nossa época, que não faz tanto tempo assim, não existia o termo enriquecimento ambiental, mas todo mundo sabia, como é que eu vou dizer, esses cuidados no manejo de silvestres, né, para você manter esses animais ocupados e mentalmente mais sadios, né? Só que hoje em dia, inclusive nas faculdades, durante a graduação, né, já existem disciplinas que lidam com o bem-estar, tanto animais silvestres de produção e agora também com os animais de companhia. Interessante que o bem-estar animal, ele é muito forte nos animais de criação. Até porque consegue se quantificar exatamente o prejuízo que é na produção de proteína animal, de leite, de carne, de ovos, o quanto uma vida ruim interfere na produção. Sim. E nós, de pequenos animais, cães e gatos, não vemos isso de uma forma tão clara, né? É até uma coisa curiosa, porque quem desenvolveu isso inicialmente lá fora nem era veterinária, e todo mundo começou realmente a focar, a dar atenção mais para esse segmento. Apesar de ser um vínculo tão íntimo, né, com a família, passou desapercebido um pouquinho. Quer dizer, está tão no nosso nariz, contato, no nariz, que a gente não via. Infelizmente. Interessante, sim. né? Um dado curioso, né? É para uma reflexão. Dr. Dalto, falar em reflexão, gostaria que você deixasse aí a sua última mensagem para os proprietários de animais ou para os veterinários, enfim, em função da sua larga experiência na área de comportamento animal. Então, na verdade, acho que uma coisa que a curto e médio prazo vai ser muito bacana é que todos os profissionais da área, adestradores, passeadores, recreadores, os próprios veterinários, todo mundo realmente tem focado bastante o bem-estar, só que não existiam ferramentas, tá, para você trabalhar principalmente o bem-estar mental dos pets aqui no Brasil, né? Então, a nossa proposta, que é uma proposta bastante inovadora, é ser uma referência nesse segmento, oferecendo produtos de qualidade num valor acessível para o consumidor final, para o proprietário do pet, né? Que muitas vezes fica muito tempo sozinho, quer o bem do animal, mas não tem recursos e não sabe como fazer isso. Dr. Dalto, nós estamos indo para o segundo bloco, que o senhor trouxe aí a Pipoca, Sim. que é um cachorrinho que vai fazer uma demonstração prática dos brinquedos, né? E nós vamos ver como ele funciona de fato na prática aí do dia a dia, né? Então eu gostaria de convidar os telespectadores do programa Mundo Animal para participar do segundo bloco, que vai ser muito interessante, onde nós vamos ver na prática como funcionam os brinquedos da Pet Games.